Olá, pessoal! Vamos chegando para mais uma live. Para mais uma live no Bar das Artes, no Mar das Artes. Olá, Kaylee! Seja bem-vinda. Vamos chamando o povo. Oi, Bel! Tudo bom? Vamos convidar o povo para entrar? Tudo bom, Bel? A Emerson já está aí com você também? Estamos começando. Ah, muito bom! Estamos começando aqui mais uma live. Oi, Kaylee! Quem quiser ir convidando as pessoas, é só clicar aqui na setinha aqui embaixo e mandar diretamente. Bora convidar. Deixa eu ver quem mais eu convido. Vamos chegando. Vamos lá para mais uma live. Olá, Camila, seja bem-vinda. Estamos começando aqui mais uma live do projeto Lives no Mar das Artes, diretamente de Caraguatatuba. Faz parte do projeto das oficinas culturais, no caso, oficina de teatro, que eu estou como artista orientador aqui pela Fundac. E a cada 15 dias a gente faz uma live conversando com algum artista a respeito da arte da interpretação. Salve, Camila. Obrigado, meu amor. Olá, Macris. Seja bem-vinda. Oi, Marcelo. Seja bem-vindo, querido. E a live de hoje, a minha convidada é a queridíssima da Keiliane Dias, que já está por aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação dela e aí eu já vou chamá-la aqui para a gente começar o nosso bate-papo, porque uma hora passa muito voando, vocês vão ver. Bom, Keiliane Dias Duarte, minha amada parceira aqui das oficinas culturais. Ela é atriz formada no curso técnico de ator do Senac São José dos Campos, numa formação que ocorreu aqui em Caraguatatuba, em parceria com a Fundac, e foi onde tive a honra de conhecê-la. Ela é assistente, também fez o curso de assistente de direção de cinema formada pela Academia Internacional de Cinema, a famosa AIC, lá de São Paulo. Atualmente ela se dedica também ao estudo de Libras. Mas ela começou a estudar teatro nas oficinas culturais da Fundac, ainda muito jovenzinha. Ela é super jovenzinha, mas ainda mais jovenzinha. E a sua primeira peça foi Testamento Cangaceiro, na conclusão das oficinas em 2013, sob a direção do Heron Carrilho, que é o nosso coordenador. Aproveito, já mando um beijo aqui para ele. Desde então, ela não parou mais e atuou em outras peças sob direção do Heron, do Adibailson Cuba, da Fabiana Monsalu, entre vários outros diretores. Em 2019, ela atuou nos curtas-metragens Sem Leis e Abusos, sob direção de Rafael Carlos e Gesiel Bueno, e no longa-metragem Litoral, Valor das Pequenas Coisas, sob direção de Thaís Fujinaga. E desde 2018, ela é artista orientadora de teatro nas oficinas culturais aqui de Caraguatatuba,
pela Fundac, onde eu tenho a alegria de tê-la, então, como minha parceira aqui nas oficinas. Bom, essa foi uma apresentação bem curricular e agora eu vou chamar essa delícia de pessoa, que é a Keiliane, para a gente bater um papo. Vem pra cá, Keiliane. Tá entrando, Bel. Olá, meu Oi, amor, tudo bom? tudo ótimo. Olha, Boa sempre noite. linda, né? Boa Ah, noite. Amei o cabelo. gente, obrigada. Fiz um coque, tava toda desarrumada. Falei, ai, deixa eu fazer um coque aqui. Arrasou, Gente, tava ficou escutando a lindo. apresentação, falei, nossa, a pessoa apresenta tão bem a gente que a gente fica até bem. Mas eu tenho que apresentar o que é, né? Você é essa atriz que eu adoro. E eu queria, mas eu fiz uma apresentação bem curricular. Agora eu queria que você se apresentasse pra gente, falasse, já começasse falando da tua trajetória nessa carreira de atriz. Oi, Conte-nos pessoal. como O tudo, Ailton desde já como fez tudo a começou. apresentação. A gente fica até sem jeito de fazer a apresentação depois dessa apresentação maravilhosa. Para quem não me conhece, eu sou Keiliane Dias Duarte. Eu tenho 22 anos, eu atuo desde os 9 anos ali, quando eu comecei a atuar profissionalmente, fazendo umas peças, esquetes, atuei para a escola. Deixa eu ver o que mais. Eu me formei pelo SENAC, como o Ailton citou, pela Academia Internacional de Cinema. Também sou poetisa, gosto de escrever. Arriscando aí a direção, né? A gente, quando se forma, começa na carreira de artista orientador, a gente vai ali pro lado da direção e Verdade. afins, mas eu gosto muito de atuar. Eu amo atuar de paixão. Deixa eu ver o que mais. O que mais que você quer saber? Como é que começou, assim, esse teu desejo de fazer teatro? Você foi para a primeira oficina e aí falou, ah, quer saber? Eu acho que é por aqui que eu quero. Ou você já foi buscando mesmo? Conta como é que surgiu esse desejo de galgar essa carreira. Que delícia! Faz tanto tempo que eu não falo sobre isso, muito Ah, então. tempo. Eu comecei nas oficinas culturais da Fundac mesmo. Minha mãe me vincava em tudo quanto é curso, tudo. Eu fiz dança, fiz artesanato, fiz todo tipo de curso. Minha mãe me enfiava em todos os cursos. Mas eu Maravilhosa fiquei no tua mãe. teatro, Então, ó, beijo pra tua mãe. ela enfiava em tudo, gente. Fiz fibra de bananeira, nossa. Ah, Sim, eu adoro. faço teatro. E aí, eu fiquei no teatro, porque eu me encontrei no teatro. Na época que eu decidi ficar no teatro, eu comecei declamando poesia. E as poesias que eu mesma escrevia na Escola Maria na minha adolescência. E, na real, eu fiquei porque foi a forma que eu consegui escapar da opressão racial que eu vivia na época. Então, eu escrevia e interpretava isso. E aí foi a forma com que eu consegui, meio que aos poucos, e me libertando de tudo aquilo que estava me oprimindo. Isso eu digo com 12 anos, 13 anos, coisas que eu sei que ainda ficou algumas marcas, mas a gente já consegue falar sorrindo um pouco. E aí, na Uhum. época, eu não via outra forma de me expressar, a não ser assim. Então, eu acabei ficando no teatro e disso acabou vindo minha formação, as portas começaram a abrir, outras pessoas começaram a se identificar quando eu declamava. E aí isso foi meio que acarretando a outras coisas. Eu fiquei um bom tempo recitando a poesia de Victoria Santa Cruz, Gritaram-me Negra. E aí eu Sim, representei para escolas, representei ela no Teatro Mário Covas, declamei que ela lindo. em vários lugares. E aí foi onde eu meio que me encontrei no teatro, né? Usei o teatro como ferramenta de escape, que a gente fala, não Uhum. é terapia, mas é terapêutico. E É, aí falou foi tudo. onde tudo começou. Onde tudo começou foi isso, assim, do início, início, início. E que bárbaro você trazer essa fala assim tão importante hoje, né? E obviamente alguns você é super novinha, mas já faz pelo menos alguns anos que isso tudo se passou com você e era um período em que ainda não se falava tanto, né? Ou pelo menos a gente ainda não exigia tanto que se falasse sobre essas questões. Sim. E você é uma prova viva, né? Tanto
do racismo que assola o nosso país, a nossa sociedade, quanto da forma, né, como a arte nos resgata, nos salva, né? Lindo depoimento Sim, mesmo. Ailton, muito, muito. Hoje eu falo mais abertamente dentro de casa, né, sobre o assunto, e aí a minha mãe fala assim: Nossa filha, eu não fazia ideia de que isso acontecia. Umas coisas que, se for comentar, realmente é bárbaro. É uma situação Uhum, de que professores, eu tô falando de infância, de escolinha, de professor virar para mim e falar: Keiliane, a época da escravidão acabou, e eu nem entendi o que o professor estava falando, porque eu nem sabia o que era escravidão, nem sabia. Mas eu tava lá fazendo massagem na minha amiga, a amiga que obrigava eu a fazer uhum. massagem nela. Então, eu fiquei o fundamental e metade do ensino médio na opressão racial. E aí, Uau. hoje, a gente coloca na cabeça, tipo, será que não era coisa da minha cabeça? Será que isso realmente estava existindo? Só que hoje eu encontro, essa semana, eu encontrei uma amiga e ela falou assim: Nossa, Keiliane, você é prova que os humilhados são exaltados. Eu falei: Meu Deus. Gente, essa frase é forte. Eu falei: Não precisava lembrar. Oi, Isabel, eu sou professora de teatro, mas já fui aluna também. E E a Isabel é aluna aí, das oficinas aqui da gente. ai, que legal! E aí eu fiquei tipo, realmente, e não só essa pessoa, mas outras pessoas que viraram para mim e eu falo: Meu Deus, eu não entendo tudo isso, porque já viraram para mim e há um ano mais ou menos atrás, um ano, 2 anos, e falaram: Nossa, eu jurava que você ia ser mais uma lixeira, e, tipo, normal, assim. Ah, eu jurava, menina, parabéns! E eu, obrigada! Achando que estava fazendo elogio. Você vê o que é o racismo estrutural, né? Obrigada, uai, obrigada, né? Que bom Loucura. que eu não virei. Valeu pela fé que você botou em mim. Tipo, Né? então, isso eu falo de fundamental. E eu lembro Uhum. que foi uma opressão bem grande que eu sofri, sim, de diversas formas. E eu consegui me libertar um pouco disso quando começou um movimento dentro da escola. Foi da Escola Maristé, aqui no Morro do Algodão, o Aham. movimento Ciranda Afro, com o professor de artes e o professor de história. E aí eles fizeram esse movimento que contava um pouco da história, da nossa história. Maravilhosos. E aí ele me chamou para declamar. Foi onde eu conheci a poesia da Vitória Santa Cruz. E aí a gente foi se encontrando. Aí eu fui me encontrando no meio da arte, assim. Entendi. E nessa escola que você E, começou a escrever poesia. A Hã? poesia foi a primeira válvula de escape e depois veio o teatro quase que num processo de colocar para a boca o que você criava como poesia. Foi isso, mais ou menos. Sim, eu lembro que a primeira poesia que eu escrevi, eu era muito pequena. Ela se chama Trauma. Eu tenho até hoje ela. E aí, a primeira vez que eu recitei ela na aula foi para aula de literatura, para aula de português. E aí, as meninas, o grupo que fazia opressões comigo, estava na sala de aula. E eu lembro que eu recitava e chorava ela, e as meninas ficavam em choque, porque sabiam que eram para elas, porque era nítido. Então, a professora sabia, eu lembro que foi um chorerê assim na sala, e eu fico pensando, se todos viam o que estava acontecendo, porque, principalmente os professores, por que que não se movimentavam? Se virou o professor para mim e falou: Keiliane, olha, a escravidão já acabou e tal. Eles viram que eu me libertei pela arte, né? Eu tive esse respiro através da declamação de poesia. Mas eles sentiram algo que eles já viam. Então, por que não se movimentar antes? Por que esperar Uhum. passar? Por que não comentar? Aí, e eu lembro que depois disso, que eu recitei essa poesia em sala de aula, em forma dramática mesmo, na verdade, nem em forma dramática, né? Em forma viva, porque na época eu nem sabia que eu estava interpretando, porque para mim era só vivo, eu estava falando aquilo. E aí a escola começou a me dar mais abertura para eu declamar. Eu declamava tipo umas 2, 3 vezes por semana. E aquele Uau, era libertador. Aí depois maravilhoso. a professora, nossa, aí eles super me deram o apoio de vai, Keiliane, escreve, faz mesmo. E me davam essa abertura de declamar. Então começou na poesia, escrevendo a poesia,
e ela passou pro teatro. Aí foi quando eu entrei no Teatro das Oficinas Culturais. Foi a Foi partir mais ou daí menos que... meados. Ai, que bacana. Não, obviamente você também deve ter, em algum lugar, libertado muitas outras pessoas com a tua prática na escola, né? A coisa de você poder falar e trazer. E quando você fala que, puxa, por que que Eu... ninguém fazia nada? Essa é uma grande questão que a gente se pergunta hoje, né? Por que que não se fazia? Uhum. Nunca se fez nada, né? E hoje, quando a gente pede que se faça, né, exige que se faça, porque essa tem que ser a palavra e não o pedir, né? As pessoas ainda se chocam, falam, eu falei, gente, demorou para fazer, não é que Como assim? não é Gente, verdade? como assim? É. Sim, eu lembro que quando a primeira vez que levaram aula de teatro para a escola do fundamental, e levaram os saltimbancos, um professor foi fazer os saltimbancos. E aí começaram a escolher os alunos. Foi algo que ficou muito forte em mim. Eu já fazia teatro na Fundac, então, tipo, eu me coloquei à disposição porque eu já fazia teatro. Então, Uhum. na arte da interpretação, oi, professor, eu já tô aqui. Só que o único personagem que tinha na época era o gato, era a gatinha dos saltimbancos. Eu falei, Aham. professor, eu já faço teatro. E aí eu lembro, Ailton, e isso foi uma coisa que ficou assim, depois para tirar, foi muito tempo. E o professor falou para mim, então, Keliane, mas o personagem que tem é da gatinha. E a gatinha tem que ser uma personagem bonita, por isso que a gente escolheu a outra menina. E aí a menina era uma menina super branquinha e tal, e linda, né? A gente não disse que ela não era linda, ela era linda. Só que aí depois eu chorei horrores esse dia. Eu tinha na base de 9 anos, de 9, 10 anos, ou até menos. E eu saí da escola chorando muito aquele dia, porque era teatro, era o que eu gostava de fazer, era o que eu estava fazendo. Só que, tipo, o que eu tinha aprendido no teatro é que a gente pode interpretar todo tipo de personagem. E aí eu fiquei me perguntando aquele dia por que que eu não pude representar a gatinha, sendo que eu fazia teatro já e a outra menina não fazia teatro. Então, por que que escolheram ela e não a mim? E a gente está Uhum. falando de fundamental e escolinha. E aí eu fico pensando, que bom que eu continuei no teatro, porque foi o que me ajudou a, da mesma forma que isso aconteceu, eu respirar depois com esse mesmo acontecimento. Depois eu Sim. encontrei o professor, ficou tudo bem. Tomara que ele assista essa live, se vocês não conversarem ainda sobre isso, que ele saiba que, né, ele escorregou. E que é bom não escorregar mais, né? Porque E acaba não machucando escorregue mais. demais, né, as pessoas. Acaba, Essa aqui. nossa, marca muito. Marca tanto que teve uns dias atrás que eu abri aqui o Instagram e eu fui fazer uma foto e veio o filtro de gatinho. E isso me remeteu àquele dia e eu fiquei em choque. Eu fiquei em Olha choque. Aí só. eu desliguei o celular, você vê que parece que não marca, mas e é isso que eu falo, parece que não marca, mas marca. Hoje eu falei para minha mãe, mãe, hoje não, esses dias eu falei com a minha mãe, ela falou assim, mas filha, por que que você não falava? Eu falei, porque eu também não sabia que isso ia me marcar dessa forma. Eu não Uhum. sabia que isso ia me ferir. Só que feriu, né? Sim, E que bom que a gente tem a arte, que bom que a gente tem formas de se expressar, forma. E quem não tem? E quem de alguma forma sim, não consegue? E aí entra o que você falou. Quantas outras pessoas, quando eu declamo, conseguem se ver, se enxergar, conseguem ver a sua dor? Porque depois do movimento Ciranda Afro que aconteceu no Maristé, foi a primeira vez depois desse movimento que a minha mãe destrançou o meu cabelo. Antes eu só usava trança, e não era trancinha assim, não. Era aquelas trança uhum. caída. E foi a primeira vez que ela destrançou o meu cabelo. E ela ainda falou assim para mim: Você vai mesmo para a escola com cabelo assim? E eu falei: Vou, mãe, porque o meu professor de história tinha me ensinado que tudo bem. E eu fui. E nossa, cada passo, Ailton, é sério, cada passo que a gente dá e as pessoas olhando, eu tinha 13 anos na época que aconteceu esse movimento. E cada passo que dava, parecia que tinha uma coisa caindo, assim. E é uma briga de prende logo esse cabelo, menina. O que, que você tá fazendo com esse cabelo desse jeito? E a briga do não, vai mesmo assim. E eu fui Uhum. mesmo assim. Nossa, foi horrível, mas foi tão bom. Foi Foi libertador, né? horrível.
Foi tão bom. E o melhor ainda foi depois desse movimento. E aí eu declamei com o cabelo afro. E aí outras meninas começaram a soltar o cabelo também. E foi muito, assim, foi muito rico para mim quando eu vi que por causa de mim outras meninas estavam soltando o seu cabelo afro também. Então, nossa, foi muito feliz. Foi um movimento que aconteceu ali no Maristé, o Ciranda Afro, que ajudou muita gente a se libertar de toda opressão. Foi muito Que feliz. maravilha! E esse projeto ficou, perdurou? Qual que é o nome? Você lembra o nome desses professores? Porque a gente tem que muito enaltecer, né, esses professores. Sim, o professor Carlos Bruno, da Escola Maristé, ele Maravilhoso. permaneceu tanto que ele pôde depois com, Que com esse benção. projeto. Que Hoje eu não sei maravilha. se ainda existe, mas ficou e, Hum. nossa, fez Você um vê movimento muito grande. a importância da representatividade, né, desse lugar de fala, né, tudo isso que a gente fala tanto, olha aí, retratado na tua própria experiência, né? E se eu fosse montar o Saltimbancos, se tivesse você no elenco, mas você era gata, mas sem sombra de dúvida. E não só por eu te achar muito bonita, mas eu acho que você é mega perfil para fazer a personagem da gata. Você tem um trabalho de corpo que eu acho que ficaria incrível nessa personagem. Porque você também tem uma relação com o corpo bastante forte, né, Kaylee? Como que foi a dança? Você Ah, também fez bastante coisa de dança, né? A dança é uma coisa fiz. que Eu te... fiz. Eu não coloquei no currículo, mas Uhum. ao mesmo tempo que eu fazia a oficina de teatro pela Fundac, eu fiz 7 anos de danças urbanas com a Rogéria Tomé. Ai, que legal. No balé a gente ficou muito pouco, mas a gente fez também. Mas fez a base que é pra, né? Fez a base, plié total e tá tudo bem. Eu fiquei no total de 1 mês no balé. Mas eu fiquei 7 anos na dança de rua. Nossa, E dança de também foi algo rua, muito maravilhoso. libertador. Sim, a coisa Também do a espírito, dança, né? a expressão corporal, eu acho que nem tem como ficar sem ela. Sim. A nossa voz é muito forte, mas a expressão, tudo que o nosso corpo pode transparecer e soltar, e libertar mesmo, é algo fantástico. Eu Uhum. lembro que a minha dança, a minha professora, a Rogéria Tomé, a tia Nena, a famosa tia Nena, perguntava pra mim por que que minha dança favorita era o crump. E é uma modalidade um pouco mais agressiva. Aí tem o raga, tem outras modalidades que eu gostava muito. Essa Mas, modalidade nossa, dentro da dança de rua, né? Porque eu tem não. a Ah, dança de tá. rua. Sim. E aí o crump era coisas um pouco mais agressivas. E o eque, por exemplo, era algo mais sensual, algo mais sutil, algo bem mais afeminado. Era muito legal. Só que a gente sabia, todo mundo da dança sabia, que quando eu soltava crump, parecia que era tipo assim, abre espaço que agora a Keiliane vai dançar. E era o crump. E depois de um tempo eu vim entender que eu gostava tanto do crump porque era onde eu conseguia centralizar toda a minha raiva, tudo aquilo que eu estava sentindo. E eu repito, era de criança para adolescência. Era entre 9 anos até os 14 anos. Foi assim. Então, nossa, o crump eu centralizava ali toda a minha, tudo que eu tava sentindo, eu dançava com toda aquela emoção. A mesma emoção que eu levava na fala dramática, eu levava no crump. E Uhum. aí era tipo assim, gente, todo mundo dança as danças que vocês quiserem. Chegou o crump, é a minha É minha. vez. E aí é a minha vez, entendeu? E sim, como é que eu falo? Quando a gente nunca falou, inédito, é inédito. Sim, gente, desculpe meus pequenos opressores do passado. Eu pensava em vocês quando eu dançava crump. E olha Desculpa. e é maravilhoso você trazer isso, né, Kelly? Porque você vê como a arte, as diversas linguagens da arte te ajudaram a superar toda essa questão, no sentido de a dança também te permite o teu corpo se libertar disso, né? Expurgar essa dor, né? A dança tem essa Uhum. potência, né? Sim, e não foi só isso, Ailton. Eu fiz fibra de bananeira. Eu falei, minha mãe me enfiou em Aham. tudo. E o professor de fibra, ele ensinava a gente a tecer a fibra, né? E os movimentos dos dedos na fibra da bananeira e toda aquela
para mim, né? A gente é poeta, toda aquela poesia de trançar a Ah, fibra, entrelaçar uma outra, também era libertador. Era como que se lindo. fosse cada momento, assim, tudo que eu senti, sofri, sempre saiu na forma da arte. Quando eu trançava ali para fazer as caixinhas de fibra de bananeira, é, parecia que eu estava apertando tudo aquilo que ficava de bom, eu estava puxando e prendendo em mim. Como se eu dissesse, só fica aqui o que é bom. E aí eu Uhum. trançava ali. Eu fiquei na fibra de bananeira 2 anos. E também foi um momento da minha vida, foi quando eu estava com 11 anos que eu fiquei na fibra de bananeira. E foi um momento que também fez parte da minha história. Que eu falei assim, eu preciso de arte, eu preciso de Uhum. arte. O teatro foi o que foi gritante na minha vida. Eu acho que porque eu consigo colocar tudo no meio, sabe? Ah, eu tava Vamos pensando fazer nisso. Eu tava cenário, pensando exatamente fibra, nisso, vamos. é. Porque o teatro ele tem Sim, essa possibilidade, né? Converge todas as linguagens, né? Então, e aí eu estão, acho que foi exatamente inclusive, isso. a Bel tá perguntando se você também canta. Olha, cantar eu não canto, a gente atua que canta. Você é uma atriz que canta, não uma cantora. Isso, é a atriz, as minhas personagens, sepá que cantam. Ah. Se bem que a poesia é a forma de cantar da literatura, né? Porque envolve ritmo, envolve, né? Sim, e há pouco tempo eu comecei a escrever cordel sobre a minha família, Ai, que de coisas que a gente incrível! passou. Que E legal! aí, tipo, minha família é baiana, então quando a gente veio da Bahia pra cá, nossa, tipo, cidade grande, capital, extremamente aquela coisa de novela mesmo, sabe? Aham. E aí eu comecei a escrever cordéis e tal. Daqui a pouco vai ter cordel pra Que gente. legal! De que cidade da Bahia? A gente é de um povoado chamado Canarana. Canarana. Olha, eu tenho um grande amigo, um grande mestre da cultura popular, que é o Marco Aurélio. Não sei se você conhece, que também é um grande poeta Ai, sim. cordelista. É, e Aham. ele é da Bahia também, né? Ele traz coisas lindíssimas, nossa. Se você não o conhece, eu quero muito te apresentar. Você vai se encantar. E ele Ei, com você, eu quero! tenho certeza. Ele é um amor de pessoa. E me diz uma coisa. Diga. Então, na verdade, a interpretação ela entra na tua vida muito nesse lugar, né? Mas eu quero saber o que que te estimulou a ir estudar cinema. E por que que você optou pela assistência de direção em cinema, que você foi fazer a IC, né? Que, inclusive, todos os convidados que estão vindo, eu estou tendo a alegria de poder conhecer melhor, né, algumas pessoas. Você ainda tive convívio, né? Que a gente se... eu te dei aula lá na Fundac, a gente teve um convívio mais próximo. Os outros orientadores que eu estou trazendo, eu não conheci por causa da pandemia. Então, a live está sendo uma forma de conhecer mais, né? E com todos eu percebo algum tipo de conexão de trajetória, sabe? E eu também, eu não Uhum. fiz o curso da IC, mas eu participei de alguns curtas lá da IC, do pessoal que estava estudando. Eu até ganhei de melhor ator numa mostra lá da IC, por um curta que eu adoro, que chama Oh! Hacker. E aí, quando eu vi que você tinha estudado lá, eu falei, ah, que bacana, que é uma escola super legal, né, de cinema. Eu queria saber como é que foi isso, como é que você foi para lá, por quê, me conta tudo. Sim, o cinema na minha vida começou através de um curso de modelo e ator com o Rafael Carlos, né? Hoje ele tem, nossa, uma super equipe e produz muito, muito, muito. E eu conheci o Rafael no curso de modelo e ele falou assim: Keiliane, abri um curso de capacitação para interpretação de atrizes. Eu sei que você é atriz, você quer? Eu falei, quero. Aí eu Legal. comecei a estudar interpretação para câmera. Então, quando eu entrei no cinema, na área do cinema, eu entrei na interpretação para câmera, para aperfeiçoar a Ah, interpretação. Então, tipo, nossa, foi uma quebra, porque assim, tudo que eu já sabia de teatro, que é tudo muito grande, tudo muito aqui. No cinema é tudo muito aqui, tudo muito grande. E aqui, pequenininho. E a intenção que tá aqui. Então, foi várias quebras assim que o Rafael precisou destrinchar de mim. E aí eu uhum. fiz o básico, fiz o avançado dele. E aí, olha que louco, quando eu comecei a fazer o cinema lá com o Rafa, fiz os cursos, sou em São José também. A Thaís Fujinaga veio para cá, para Caraguá, fazer um longa-metragem. E aí Que procuraram na delícia. cidade, tipo, gente de cinema na cidade e tal.
Aí ela viu meu currículo e me chamou para ajudar ela como assistente de direção. Foi o meu primeiro contato com assistente de direção, com a Aham. Mariana, aí com as mulheres maravilhosas que me ensinaram muita coisa. E aí, nossa, foi apaixonante, porque sempre fiquei aqui na área de atriz. Quando eu vi o mundo que acontece na assistência de direção, foi Uhum. assim, gente, é tipo, a gente interpreta e é maravilhoso interpretar, mas acontece aqui, é aqui atrás da câmera que acontece. E as Uhum. assistentes de direção, eu fiz terceira AD, né? No AIC eu fiz o curso das três, mas aqui eu trabalhei como terceira AD. As meninas, nossa, super me ajudaram a entender esse universo. Mas Uhum. quando eu descobri que a assistente de direção tem que falar com todo mundo do set. Aí eu fui, tipo, primeiro eu fui pra raça. Eu fui logo de cara para um set e ver a loucura do set, o pessoal da maquinária trabalhando, o pessoal da maquiagem, os atores. E aí a gente, meu Deus, isso é um set de gravação. Eu amo estar na frente da câmera, mas estar atrás é incrível. Fazer Ai, acontecer que é massa. incrível. Você fica doidinho. É incrível. Uhum. E aí eu comecei a ir no cinema. Aí, através do trabalho aqui com a Thaís Fujinaga, inclusive o nome do filme ficou A Felicidade das Pequenas Coisas e está em Roterdã e ganhou um festival de Roterdã. Muito legal, Ai, que lindo, arrasou! muito Parabéns. legal. E aí, eu conheci a Jess, que, é que foi a maquiadora do filme, e ela me apresentou para Yara Guzmán, lá do AIC. A Yara entrou em contato comigo e a gente é muito do vamos, vamos, né? Vamos, Aham. vamos. Aí a Yara entrou em contato comigo, se eu não me engano, era num domingo, num sábado. Num sábado. E aí ela falou assim, Keliane, eu tenho um curso assim, assim, te interessa? Eu falei, super me interessa. Ela passou os detalhes, me interessa. E ela falou assim, ah, tá bom. Mas assim, começa na segunda-feira e é aqui em São Paulo. Era sábado. Eu tava sem trabalhar. Foi no início de 2020, um pouco antes da pandemia. Eu Gente. olhei para um lado, olhei para o outro, falei, tá bom, segunda-feira eu tô aí. Eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia. Eu sei que eu peguei minha bolsa, enfiei roupa, liguei para minha família que tinha em São Paulo, falei, gente, tô indo passar um tempo aí. É isso. E aí, e foi aí que eu fiz o Maravilhoso. AIC. Que A gente é incrível. muito do vamos, vamos, né? Super. Então, e justamente como você começou a falar, né? Tem bastante diferença, você sentiu bastante a diferença de atuação, né? Do teatro e do cinema, né? Sim. O que que você acha que é mais fundamental na interpretação do cinema, quando é para o cinema, e o que que você acha que é mais fundamental de se trabalhar na interpretação para o teatro? E o que que você acha que é as duas, tanto para uma quanto para outra, é fundamental isso, sabe? Assim. Então, nossa, eu achei duas vertentes que eu falo que se chocam. Que quando eu vou pro palco ali, na raiz, para as duas coisas, eu acho que a técnica Meisner tem que ser fundamental. A verdade tem que ser fundamental. Mas eu acho que para o cinema tem que ser mais. Tipo, Uhum, o cinema, para mim, assim, no meu olhar, é Meisner. É você olhar e viver aquilo de verdade. Porque muitas das vezes no cinema a gente não segue, né, o cronograma da peça, a ordem certinho. Às vezes você filma o final para depois filmar o início do filme e aí você fala, meu, não tem como eu seguir a linear certinha. Então eu parto para estar de verdade na cena. Qual é a cena que eu vou fazer hoje? Hoje você vai, sei lá, tomar uma garrafa de uísque inteira e vai dançar numa praça rodando a sua blusa. Faz de verdade. Vai de verdade. Fica uhum, ali, se coloca em cena de verdade. E esteja ali e sente, né? Eu acho que o importante no cinema é você sentir a cena de verdade. Tá ali verdadeiramente, sentir verdadeiramente. No teatro, eu acho que essa verdade é um pouco forjada porque a gente tá uhum, ali, a gente tá sentindo. A gente sabe, a gente tem um começo, um meio e um fim. A gente sabe que a gente vai. Só que eu acho que é um pouco mais livre. Porque você sabe que você vai chegar ao final da peça, mas você não sabe como que você vai chegar até o final dessa peça. Você sabe que você vai uhum. chegar.
Então você tá ali, você também tá de verdade, só que é tudo tão grande que essa grandeza, essa coisa enorme no teatro, ela foge um pouco da verdade. Você é uma bruxa, você pode ser uma bruxa de verdade, só que você sabe que você não é uma bruxa de verdade. E isso a gente, tipo assim, eu não sei se hoje em dia você usa muito a memória emotiva. Ah, é. Sim e não, né? Não, não sempre. Porque tem um pouco esse lugar, né? Também o teatro é a arte da repetição, né? Como que você faz isso toda noite por um período X, né? Tem um E pouco esse detalhe, verdadeiro. né? Tipo, E verdadeiro, e mantendo, ó, a mesma qualidade de verdade, né? eu sempre falo que o teatro é a arte da repetição e o cinema é a Sim. arte da espera. Quer fazer cinema, Total. vai saber esperar, meu filho. Vai, senta a bunda e É. espera, que aí você vai entender o que o cinema é a arte de esperar. E aí você não repete tanta cena. E aí Aham. eu creio que você consegue fazer de verdade, porque você não vai se colocar naquela situação o tempo inteiro. Mas aí você vai fazer uma cena de abuso. Você vai fazer a cena de verdade, se colocando em cena de verdade. Você repetir isso, meu, na quinta vez, você tá estraçalhado, você tá acabado. Tanto quem vai abusar é quanto o abusador, quem vai ser abusado. Então, eu acho que Uhum. são duas coisas que diferenciam muito as artes, mas eu acho que a verdade é tanto no palco quanto no cinema. Eu acredito que mais no Uhum. cinema, porque você tá ali, você tem que sentir de verdade. E no palco, eu acho que você tem que fazer de verdade. Ah, eu acho que é essas duas verdades que são paralelas. No cinema, sentir de verdade. No palco, fazer de verdade. Eu acredito, meu público acredita. Interessa se não tem uma pedra no meio do palco, mas se você acreditar que tem uma pedra e tem um leão ali, e você sentir Uhum. medo desse leão e for verdadeiro para você, vai ser verdadeiro para o público. E se você sair Uhum. correndo, o público sai correndo junto. E você falando também tem a coisa do. Quando você fala, a gente nunca sabe que cena vai gravar primeiro, às vezes começa pelo fim, né? Quando eu gravei esse curta, a primeira cena que a gente gravou, porque não depende do ator, né? O ator é realmente mais uma peça na engrenagem que é gigante do cinema, né? Então a Sim, locação, a primeira locação era a cena final. Então, e aí eu fui pego meio de calça curta, porque eu falei, bom, agora eu preciso descobrir qual que é a temperatura que eu vou dar para esse final, para depois eu calcular as temperaturas das outras cenas, para no todo, né? Mas, na verdade, isso fica muito na mão do diretor, né? No caso uhum. da assistência de direção, eles é que conseguem dar mais esse caminho, porque o ator vai e faz, e o que vai ser aproveitado da cena, quem sabe é o diretor, o montador, né? É quem tá lá vendo, né? Sim, Mais do que a gente. No sim, teatro a gente tem mais domínio disso, né? a gente tem domínio, é porque vai acontecer com a gente. Tipo, a gente vai fazer Uhum. acontecer. O cinema não é a gente que faz acontecer, é o É. nosso rosto que tá lá na câmera, mas não é a gente que faz acontecer. Se a locação do início, vamos dizer que a cena do início é uma menina caminhando no cemitério, e a cena do final é essa mesma menina caminhando no cemitério, você vai gravar o início e o final do filme junto, porque você vai pensar primeiro na locação. Você não vai alugar Aham. o lugar duas vezes, porque o lindão do ator não vai conseguir fazer a cena do final. Enfim, São trabalhos muito diferentes, né? Requer uma não. preparação diferente também, né? Porque você precisa Sim, pensar o todo, né? eu E se penso entregar, bastante né? também, Ricardo, na construção da nossa personagem. Porque no teatro a gente tem toda uma construção aprofundada, a gente consegue construir, nossa, no cinema a gente não consegue construir tão aprofundado, porque aí tem a primeira passagem de texto, a segunda passagem de texto, você vai construir o seu personagem, aí você pega a quinta passagem de texto, todo o sentimento que você tinha construído seu personagem, o diretor cortou. E aí, Uhum. agora o seu personagem vai ser totalmente diferente. Então, acho que a Uhum. construção do personagem também é algo que influencia bastante. Uhum. E tem a coisa da sensibilidade também, né? Porque no cinema a câmera realmente capta qualquer mínimo movimento de sentimento que você demonstre num olhar, né? A câmera vem para dentro de você, então qualquer coisa a mais também fica over, né? Coisa que no teatro é o oposto, né? A gente tem que aprender a dilatar
essa sensação, essa É, emoção, né? É um nossa, exercício e louco. é muito isso mesmo, tipo, é extremamente isso, porque se no teatro o foco da cena tá em uma colher, de você levar uma colher na boca, você vai ter que pegar a colher, você vai ter que olhar, jogar o foco para a colher, você vai ter que fazer toda a plateia jogar o foco, vai ter uma música, você vai levantar a colher, vai endeusar a colher, e então você coloca a colher na boca, e aí, não, 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 e aí finalizou a cena? Não finalizou. Você vai ter que tirar a colher, desfocar a colher. No cinema, se tiver uma colher em cima da mesa, o diretor vai lá, foca nela e volta. E já passou aquilo, e aí o editor no pós que se vire, boa E no sorte. máximo você pegou, Mas fez assim, pô, isso acabou já, né? acabou. Pega a câmera, E captou, pronto. e aí capta até muita coisa. Você vai ter que refazer. E nossa, tá aí uma coisa que é complicado. Você pega a colher, vai lá, coloca na boca e tal. Aí o diretor fala, repete natural. Esquece, a sua mão já começa a tremer. Sabe quando você tá andando e alguém fala assim, nossa, você anda diferente, você trava, você esquece É, como que é já começa a andar. mancar até. E às vezes é isso, a cena é, a gente vai focar no seu calcanhar e você vai andar até a outra rua. Você esquece como que é andar. Você sabe que tem uma câmera voltada pro seu pé, os dedinhos até treme. Fala assim, gente, e no teatro você tem que levantar o joelho no peito para poder marcar a sua andada. Uhum. E as duas artes são maravilhosas. Então, você tem preferência por alguma das duas? Alguma te atrai mais, te dá mais prazer? E nesse sentido, Não, ambas? ambas. Eu sou muito apaixonada pelo teatro, sou apaixonada pelo. Sou casada com teatro, mas o cinema é meu amante. Daí eu gosto muito das duas. E me diz uma coisa, eu queria saber o que que no teu exercício, porque você é bastante polivalente, né? E o que que da tua atuação como artista orientadora, o que que isso influencia também no teu trabalho de atriz, né? Porque como você falou, né? O exercício de assistente de direção, por exemplo, no audiovisual, é um outro prazer, é um outro lugar de exercício artístico, né? E, Uhum. obviamente, isso também impacta quando você vai para frente das câmeras, né? Aí eu queria saber se você, o fato de você ser uma artista orientadora, o quanto isso também te impacta no teu processo como atriz. Sim, eu fiquei muito feliz quando eu percebi que o que eu sei eu conseguia passar. Porque às vezes a gente sabe, tem alguma coisa que a gente sabe, a gente não consegue muito passar. E aí, quando eu Uhum. percebi que os meus alunos conseguiam reproduzir, eu falei assim: olha, consigo passar, gente. Vamos dar uma aprofundada nisso aí. E tadinho dos meus alunos, porque eu tanto passo, mas eu também absolvo muito deles. Então, eu Uhum. faço muito estudo através dos meus alunos. Às vezes eu tenho que representar algum personagem e, nossa, eu tenho tanta diversidade de alunos, eu vou tudo neles, assim, fica analisando eles atuando, quando eles entram na sala, eu tenho um aluno que conversa demais, tem outro que é um pouco mais recluso, tem outro que fala calmamente. E aí, porque depois que a gente vira ator e atriz, tudo pra gente é objeto de pesquisa. É. Acabou. A pessoa tá ali chorando, você tá num abraço, fala, calma, fica mais um pouquinho. Não, e fica ali no abraço, tudo calculado, pensando, guardando para você poder usar em cena. Mas eu acho que como artista orientadora, eu uso muitos meus alunos para construção. Então, eu absolvo muito deles, assim. Ó, o Eros também é aluno nosso aqui das oficinas, falou que o teatro é muito gostoso mesmo. E é mesmo. Bom, nós somos suspeitos para falar, né, Keile? Mas Com enfim. certeza. Bom, eu queria saber, gente, quem tá aí, quem quiser fazer perguntas, a hora é agora, tá? Porque o tempo voa e a gente já tá indo para os momentos finais aqui da nossa live, apesar de estar uma delícia, tô amando. E me diz uma coisa, o que que te inspira hoje para seguir interpretando, assim, para seguir nessa carreira de atriz? Qual que é a tua inspiração hoje? Hoje, para mim, a minha inspiração é vidas, Ailton. De querer mover vidas e, tipo, é,
mostrar para as pessoas que ou atuando ou assistindo, independente em qual posição você tá, você consegue descobrir outras culturas, outros sabores, outras vidas. Então, quando eu falo que o teatro, para mim, é mais do que interpretar, é viver outras vidas, eu quero levar isso para o público também. Então, hoje, muitas coisas que me movem é a vida mesmo, o batimento cardíaco, sabe? Sentir o batimento do outro e também fazer o outro sentir o meu. E eu acho que o teatro, ele tem essa vibração, esse mesmo virtual. Tipo, ele tem essa Uhum. vibração. É totalmente diferente, mas tem essa vibração, porque é teatro. Porque é teatro, teatron, o lugar onde se vê, é o lugar onde se sente. Então você sente, você vê o outro, você se identifica. Tipo, você tem uma peça comédia. Vai ter algum momento da peça que alguém vai se identificar. Porque falar que o teatro é vago, ele pode até ser vago em algum momento. Só que é tão raro, porque ele nunca é vago. Sempre tem algo, sempre tem alguma coisa por trás. E eu acho que é esse por trás que me move hoje. Que eu falo assim, eu preciso levar vida, eu preciso levar a vida, eu preciso levar um respiro, entende? Então, tipo assim, a gente tá saindo ainda de um momento pandêmico, onde as pessoas estão estressadas, as pessoas estão irritadas, estão tensas. O que que eu, com o teatro, eu posso fazer para levar vida, para levar um respiro, para levar um ar para isso? E hoje eu Uhum. acho que o que mais me move é isso, tanto a minha vida quanto a vida do outro, sabe? Acho que é esse espaço. Uhum. A Bel está perguntando aqui se você dá aula para os pequenos ou para os maiores, ou para ambos. Tuas turmas Para ambos, são Abel. para ambos, né? Para Abertas. ambos. Eu já tive uma turma em 2019 que a menor da turma tinha 9 anos, a Oh. menorzinha tinha 9 anos, uma fofura, e a mais velha tinha 72. Ai, que maravilha! Maravilhoso. E era muito legal as atividades, porque eu via a de 9 ajudando a de 72. Falava, ai, gente, que choque de geração que me move. É lindo, né? Eu gosto também desse mix. Eu acho que isso também é uma possibilidade que o teatro, né? A educação em teatro possibilita, né? E me diz uma coisa, você nasceu na Bahia e veio pequenininha aqui para Caraguá, não é isso? E eu queria saber Uhum. de você o que que da cultura caiçara influenciou no teu trabalho, influencia hoje ainda no teu trabalho de atriz, de artista, né? De poesia, de tudo. No contexto geral, assim, o mar. Aquela, o mar de Ah, novo. bacana. No contexto geral, o mar. Lá a gente tinha o riacho, né, e tal, a vereda, que a gente chama de vereda, onde passavam os peixes e tal, só que não era tão grande, não era tão abrangente. Então, às vezes, até mesmo quando eu me sinto um pouco perdida, assim, que eu falo, eu preciso voltar ao meu eixo, eu vou pisar na areia. E aí eu vejo o mar, assim, aí me dá aquele ar sutil, aquele ar gostoso, e me ajuda a voltar. Então, eu acho que tem toda uma cultura caiçara, né? A cultura caiçara é totalmente abrangente, só que a verdade e essa intensidade, eu acho que até mais a intensidade que o mar leva e traz, eu acho que é uma coisa que eu falo assim, que bom que eu tô aqui. Porque tem muitos mistérios. Eu acho o mar em si muito grandioso. Ele é grandioso, tem muitos mistérios. Ele leva muita coisa, ele traz muita coisa. E tem e a água, que é uma coisa essencial para a vida. E aí eu falo, é isso assim, é o essencial para a vida, é o que leva, é o que traz, é a intensidade, é a profundidade, é as descobertas. E aí no mar eu encontro vida, e aí eu vou para toda essa neuropoética. Eu acho maravilhoso, porque eu também me relaciono muito com o mar. Assim, o mar é algo muito forte para mim, muito presente também. A água, não sei se é porque eu sou pisciano também, e nasci em Santos, tenho toda uma relação com o mar também. Ó, o Eros está querendo saber, depois do que você falou em relação ao que você passou, e eu ainda passo, obviamente, sobre o racismo, que infelizmente ainda é um mal que nos aflige, mas ela quer saber ele quer saber, na sua visão, o que que mudou hoje em relação a isso? Você sente diferença? Mas em relação a mim ou em relação à sociedade no contexto geral? Em relação, em Desculpa. relação a tudo que você passou, o que que você sente que mudou hoje? Você sente que mudou? E o que que mudou em relação a tudo que você passou?
Então, hoje eu acho que as crianças, por mais que é um assunto bem falado, né? Tá, digamos assim, em alta, o pessoal tá falando, e que bom que estão falando, mas eu acho Uhum. que para as crianças, eu acho que ainda é um pouco confuso, porque ela sabe que ela tá passando e as pessoas estão falando e tal, só que aí tem a galera que fala, ah, não, é mimimi. E aí é como se fosse assim, eu vou dar um exemplo, eu solto meu cabelo, mas ao mesmo tempo que tem pessoas falando, nossa, que cabelo lindo, tem alguém falando, ai, prende esse cabelo, e aí a gente quer manter ele solto, mas aí a gente pega e prende rápido, e tem dias que eu prendo ainda o meu cabelo, porque eu não consigo. E é algo de não conseguir, de eu falar assim, não, eu vou usar ele solto, não, eu preciso prender. E toda vez que prende, que eu faço um coque aqui, e eu abaixo todo o meu cabelo, é doloroso. E eu acho que hoje ainda assim existe crianças, que eu tô falando a respeito de crianças, né? Que que quer ir, mas ainda prende. Então, tudo está sendo necessário, tudo está sendo muito necessário. Só que está tão falado que está muito confuso, está ainda num breu muito confuso. Então, um exemplo, que eu dei o exemplo de criança, mas um exemplo é a minha mãe. A minha mãe não solta o cabelo dela por nada, porque ela fala que comigo combina porque eu sou magra. Ela fala, ah, se eu sou negra e gorda, não combina comigo. Então, tipo, Uhum. isso ainda tá. E a minha mãe assiste, eu mando coisas para minha mãe, eu mando palavras para minha mãe, eu mando textos que eu acho coerentes para minha mãe, e mesmo assim, ela ainda tá, fala, ai não, filha, eu não sei, ai não, filha, eu. Então, tem muita fala importante, muitíssimas falas importantes, mas ainda tem muitas falas confusas também. Então, eu Aham. acho que no meio de tudo isso, assim, mudou, tá sendo mais falado, que bom que tá falado, mas ainda tá muito embaçado, até mesmo da gente compreender tudo, sendo muito Eu acho embaçado. acho que o processo ainda vai levar um tempo, né? Acho que a gente ainda está nesse momento de falar e ainda estão querendo sufocar, inclusive essa fala, que ainda nem desceu para o corpo social, né, como um todo, tanto que a gente ainda tem Sim, essas situações, né? Enfim, é desesperador ainda. Mas é importante você trazer isso, porque a gente, como adultos, né, nós somos responsáveis por esse desembaçar, né, como você está falando. A gente sim. vai ter que firmar o pé e falar, não, não, agora chegou dessa história, né? E deixei Chegou. confortar Você as pode crianças, porque a sim. criança não tem condição Sim, ela emocional, ainda está psicológica de entendendo. enfrentar. A gente é que tem que bancar, né? E é quem sabe que tem que passar mesmo, porque assim, ah, você é pequena, eu falo para as minhas pequenas do bairro, pequenas, usem o cabelo de vocês do jeito que vocês se sentirem bem, mas, ah, Keila, eu me sinto bem com o meu cabelo liso. Tá bom, você pode alisar, mas saiba do seu cabelo, a origem do seu cabelo. Se você se sente bem assim, legal, pode ir lá, vai, alisa, mas entenda, compreenda o Aham. seu, a sua origem, o seu cabelo. E aí ele fala assim: ah, mas a minha mãe disse pra mim, então, opa, o problema também, né? O problema, o conflito, ou a Sim, ignorância, a falta de sabedoria, a falta do conhecimento, também tá na mãe, também tá. Porque sim. a gente não tem. Falei isso esses dias pra minha companheira de cena. Falei. Não foi explicado isso na escola pra mim. Não foi Uhum. explicado, sabe? Na escola ninguém falou que tranças era algo legal, ninguém falou sobre tranças pra mim. Pelo contrário. Então, Uhum. acho que tem algo que tem que ser falado. E a gente está num processo, literalmente a palavra é processo, processo de mudança, processo de aceitação e de entendimento. E que a arte continue aí, falando e de forma sutil, de forma alegre, de forma, independente da forma, que seja arte, porque eu acho que a arte é um lugar, principalmente o teatro, é um lugar onde como é que o pessoal fala? O teatro começa quando a literatura acaba. Eu sempre falo que os dois andam lado a lado, né? A literatura e o Sim. teatro andam lado a lado. O teatro não precisa começar quando ela acabar, mas o teatro é uma forma de levar o conhecimento de diversas formas, que era o que o Bobo da Corte fazia. Fazia o rei rir da sua própria situação sem ele Uhum. nem perceber. Vai saber que quando o rei botava a cabeça lá no travesseiro para dormir, aí ele falava: Nossa, ele zoou com a minha própria característica, calma. É, é Espera, o eu acho poder que o do teatro riso, é um né? lugar disso.
é o lugar disso, de você interpretar, fazer as pessoas rirem, e depois a pessoa chega em casa e fala, nossa, eu ri disso, ou nossa, eu ri que eu mesmo faço no meu dia a dia. Então, acho que Uhum. tem uma pegada aí. Maravilhoso. Espero que... Amores, quem quiser fazer perguntas, façam logo. Estamos realmente no final. Eu queria fazer uma pergunta ainda para a gente. Depois eu quero que você nos presenteie com o que você nos trouxe para interpretar aqui para gente. Mas eu queria, falando de interpretação, você já interpretou várias personagens, né? Eu queria saber, dessas personagens que você já interpretou, qual personagem melhor te interpretou? Nossa, com certeza, Victoria Santa Cruz. Na É. poesia Gritaram-me Negra. Sim, porque a poesia não era minha, eu escrevo poesia, mas a poesia não era minha. Mas ela falava tanto de mim, tanto, tanto, em cada verso. E tenho certeza que naquele momento não era eu, né? Eu interpretava a autora, interpretava a Victoria Santa Cruz, com as véias, figurino, cabelo, interpretava ela, mas era uma poesia que ela escreveu e que era sobre mim. Eu falava assim, não, Uhum. não é possível. Essa pessoa escreveu sobre mim, mas e não era. Era sobre várias outras pessoas. Não era só Aham. a mim. Acho que ela. Ela. E tem alguma personagem que é o teu sonho de consumo, que você gostaria muito de um dia fazer? Você já tem A alguma gatinha personagem? não fala, brincadeira. Maravilhosa! Eu acho que não ia dar certo. Eu acho que eu ia chorar muito. E essa é a gatinha mais depressiva de todas as Ia montagens. ser. Ai, gente. Eu acho que não. Eu acho que não tem uma personagem que eu falo assim, nossa, eu quero muito fazer. Eu acho que tem textos ou autores, tipo. Eu esqueci agora o nome dele, Nelson. Nelson Esqueci, Rodrigues. desculpa. Nelson Isso, Rodrigues. Nelson Rodrigues. Eu já ia falar Nelson Mandela. Eu ia falar, calma, gente, eu tô confundindo os Nelson. Pera. Não, eu acho que tem um texto assim que eu quero. O texto desse autor que eu acho que falo, nossa, quero. A gente representou Gota d'Água, né, com a Fabiana Monsalvo numa montagem, mas gostaria de dar uma passeada mais nos textos deles. Mas Maravilhoso. personagem específico, não. A gente, o que vinha, a gente tá fazendo. Arrasou. Amor, então o que vier agora a gente quer que você traga. Então agora eu vou deixar com você, para você nos presentear com o que você nos trouxe para interpretar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Porque é difícil escolher. Você vira pra poeta e fala assim, pra poetisa, fala, traz um aí. Voz de artista. É num banco, calado, como um pobre coitado no banco dos réus? Quem traça a rede? Quem do bambu faz a vara, a cumbuca, as amarras e os potes pro mel? Quem acorda cedo e pinta o dedo, faz todo o enredo de nossa cidade? O caminho dos índios, o moinho abatido, o rosto menino, a vil falsidade? Falta serenidade. Somos potes, vasos nas mãos de artesão, que colhe o material, mas sua matéria-prima é o amor. Que tece, que molda, que faz, desfaz, moldando a paz, moldando a paixão, que desfia a fibra, que descasca o coco e mexe com o coco. Pobre artesão, sua obra é vendida, seu lugar é cedido, na alma um grito de quem quer explodir. Artistas de rua, artistas de palco, artistas das avenidas, artistas do estado, dança, música, artesanato, literatura, artes visual, teatro. O artista da cidade não pode ficar calado, pois não emudece a si mesmo, emudece a sua paixão.
O artista da cidade jamais transformará a sua arte, uma obra viva, em uma obra em vão. Fim. Ai, que lindeza! Kelly, que lindeza! Nossa, obrigado, fiquei emocionado, coisa mais linda. Que Obrigada. alegria! Nossa, que lindeza, fiquei emocionado. Muito, muito obrigado. Deu o nosso horário aqui. Eu queria então que você desse as suas últimas palavras dessa live, que a gente ainda tem muito que prosear pela vida fora. Sim. E, enfim, o que você quiser dizer agora no final. Aproveita e passa os seus contatos também para quem quiser te seguir. Eu te sigo, inclusive, quero aproveitar e deixar os parabéns. Eu não sei se foi fotógrafo ou fotógrafo do seu casamento, mas as fotos são incríveis, vocês estão lindíssimos. Parabéns pelo Samuel casamento. Marcos, ele é maravilhoso. E parabéns Tem uma pelas mulher muito bom. bodas. Lindo, Obrigada. parabéns. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Eu acho que foi a primeira vez que eu compartilhei tão abertamente, assim, sobre mim. E então, muito obrigada. Desculpe alguma coisa, não sei. A gente nova, a gente fica desculpe alguma coisa. Mas obrigada por vocês receberem o convite, estarem aqui com a gente, acompanhar até o final. E acompanhar a arte, vivam a arte e respirem o tanto de arte que vocês conseguirem, porque o que pode mover, o que não move vocês agora, pode mover mais tarde. Vocês podem encontrar muitas coisas, muito caminho, muita cultura, muito conhecimento dentro da arte, independente de qual arte seja. Então, é isso. Ai, obrigado, meu amor. Olha, fiquei muito feliz que você Obrigada. aceitou o convite, mais feliz ainda com essa noite. Você iluminou aqui essa live. E quero agradecer a todo mundo que está aí. Muito obrigado por terem ficado aqui com a gente. Como eu disse, as lives a cada 15 dias a gente vai ter mais prosas aí falando sobre a arte de interpretar. E sigam essa moça linda, então, no Instagram e pela vida. E a gente se vê na próxima live. A Obrigadíssimo, gente viu, meu se amor? vê. Boa noite. Tchau, gente. Até a Beijão. próxima. Tchau, amor.